Oi, pessoal, aqui é a Ju e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês 30 coisas que eu aprendi aos 30 anos. Esse vídeo pode estar sendo um pouco precipitado porque eu ainda tenho 29 anos, mas no momento em que vocês estão assistindo esse vídeo, eu acabei de completar 30 anos, porque eu vou liberar esse vídeo no dia 4 de setembro, que é o meu aniversário. Então esse é um vídeo comemorativo, ao mesmo tempo que, assim, pra filosofar, pra pensar na vida, sobre as 30 coisas que eu aprendi durante todos esses anos, né, nessa caminhada que todos nós fazemos pela vida. São coisas simples, coisas muito pessoais também, mas talvez vocês possam se identificar com algumas dessas coisas. E eu não vou enrolar muito mais, eu tô aqui já pra abrir meu coração, mas eu sei que esse vídeo vai ficar enorme, vocês me desculpem, porque eu fiz até uma colinha aqui das coisas e eu vou ter que comentar um pouquinho a mais, assim, sobre cada uma delas pra explicar pra vocês. Então já se preparem aí, pega um café, pega um chá, senta aqui pra gente conversar. A primeira coisa que eu coloquei nessa lista é que eu aprendi que idade não significa absolutamente nada. Eu tinha uma ideia, assim, bem utópica, sei lá, bem surreal do que seriam os meus 30 anos. Quando eu olhava pra minha mãe, quando ela tinha 30 e poucos anos, eu achava ela super adulta, tipo assim, uma mulher bem resolvida, assim, casada com filho, com casa, com coisa pra resolver, sabe? E eu tinha a impressão de que ela sabia tudo, que tudo ela sabia resolver, né? Ela me levava nos lugares. E aí eu fico pensando, cara, eu tenho praticamente a idade, né? Tenho quase já a idade que minha mãe tinha naquela época, e eu não sinto essa diferença da Juliana de antes pra de hoje. É lógico que a gente sabe que muita coisa muda, mas não é aquela coisa de super adulta, sabe? Eu não me sinto essa pessoa super adulta com 30 anos e super bem resolvida, sabe? Com a vida toda certa. E eu acho que no fim das contas é porque ninguém é assim, porque as pessoas só crescem, né? No fim das contas, o tempo apenas passa e o que muda é o que você faz com esse tempo. Então, se você amadureceu, se você teve experiências de vida, se você se tornou uma pessoa super bem resolvida, que não é bem assim, né? Mas se você amadureceu nesse tempo, ótimo, mas tem gente que vai ter a mesma idade e que não amadureceu, que não tem a mesma cabeça, ou que, sei lá, sabe? As pessoas são muito diferentes. Então, hoje, eu já olho para as pessoas de outra forma. As pessoas com 40, com 50, com 60, com 80, eu já não tenho mais essa distinção na minha cabeça de que, aquela é uma pessoa madura, vivida, experiente, sábia. Não necessariamente. Às vezes eu conheço pessoas mais novas do que eu, que hoje eu olho para essas pessoas e falo, caramba, eu na sua idade eu não tinha essa cabeça, eu não era madura desse jeito. Amigas que eu tenho com 20 e poucos anos e que eu já super admiro e acho que, cara, eu não era assim na idade dela, sabe? Então, isso é muito relativo. Então, idade realmente não significa nada. Esse número não significa nada. Essa foi a primeira coisa que eu aprendi, que eu coloquei nessa lista, na verdade, que eu achei importante pontuar logo no começo. E só uma observação antes de passar pro próximo tópico. Eu até olho pros meus pais de uma maneira diferente hoje, porque eu já não visualizo eles daquela maneira idealizada de pessoas que sabem tudo, que estão sempre certas, que sabem o que fazer e que têm tudo sob controle. Basicamente, eles são crianças crescidas, assim como eu sou hoje. Então, eu já não visualizo eles dessa maneira tão idealizada. Eles são pessoas comuns que erram, que acertam. Então, é basicamente assim que eu penso hoje. A segunda coisa é, você não precisa ter 1000 amigos, mas os amigos que você tem, você precisa conservar. É uma coisa que eu achava que sabia antes, que eu achava que já, assim, cultivava minhas amizades e tal, mas não é bem assim. Eu acho que quanto mais você amadurece, mais você sente necessidade de conservar aquelas pessoas que você realmente se identifica, que você realmente quer cuidar, que você quer, assim, na sua vida. E eu acho que isso muda muito. O que eu achava que era cuidar das minhas amizades antigamente não é o que eu acho hoje, sabe? Hoje eu acho que vai muito mais de você estar presente pra pessoa, não o tempo inteiro, não que você precisa estar lá colado com a pessoa 24 horas, mas que a relação de vocês não mude, que a qualquer momento você tá lá pra ajudar a pessoa se ela precisar. Você dispor do seu tempo e doar o seu tempo e a sua atenção e os seus ouvidos e os seus ombros pra outras pessoas, pros seus amigos de verdade. A terceira coisa que eu aprendi é que saudade dói. Dói muito. Sempre vai doer. Mas com o tempo vai melhorar. Então, tem coisas que acontecem na nossa vida, quando a gente perde alguém, quando a gente se muda e a vida toda muda, e aquela saudadezinha sempre vai ficar lá. Sempre vai latejar ali no seu coração quando você lembrar daquilo ou daquela pessoa. Mas aquilo vai se transformando em uma dor que você consegue suportar. Então essa é uma coisa que eu aprendi, que eu achava que era insuportável, que saudade
principalmente assim, de uma pessoa que já se foi, era uma coisa insuperável, que eu sabia viver com aquilo, e eu convivo com isso hoje, mas é algo que realmente eu lembro hoje, às vezes eu choro, às vezes me dá assim um desespero, mas eu consigo eu mesma me acalmar, sabe? E até mesmo sorrir pensando naquela pessoa que eu perdi. Então saudade é uma coisa que dói, que vai doer, mas que você aprende a lidar. A quarta coisa é que eu sou muito mais forte do que eu penso. Muito mais forte do que eu imaginava que eu fosse. Porque várias coisas acontecem na sua vida e você fica pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou arrancar os cabelos, eu nunca vou conseguir lidar com isso. Se isso acontecer comigo, eu não sei o que eu vou fazer. E você consegue. Como é impressionante a nossa capacidade de nos adaptarmos, de superar as dificuldades. É incrível, assim. Eu achava que eu não ia dar conta de várias coisas na minha vida, de coisas simples a coisas mais complexas, sabe? De cuidar de uma casa, de cuidar de um cachorro sozinha, quando as pessoas ao meu redor achavam que, assim, como assim você vai ter um cachorro, você vai cuidar de um cachorro se você não cuida nem de você mesmo? Tipo, você não cuida nem da sua vida, você vai cuidar de uma outra vida? Não é que eu consigo dar conta da casa, da comida, do cachorro, da roupa, das coisas todas e do trabalho e de outras coisas que vão surgindo e você vai dando conta? Então, muitas vezes a gente tem essa mania de tentar diminuir a nós mesmos, de achar que não vai conseguir, de colocar assim a gente lá embaixo, né? Mas quando você encara esses obstáculos, você é obrigado a encarar, você consegue. Então, essa foi uma coisa que eu aprendi também, que eu consigo encarar as coisas e que sou muito mais forte do que eu imaginava. E a quinta coisa é, o que você não sabe, você pode aprender. Então, uma coisa que eu também aprendi ao longo dos anos, de que tem coisas que você pensa, putz, não sei pregar um prego na parede. Com a dificuldade, você pode aprender. Então, o que você não souber, se você precisar, você pode aprender. Então, a gente vai viver a vida inteira assim, aprendendo novas coisas. E que bom, não é mesmo? A sexta coisa é, se você não fizer por você, quem vai fazer? É aquela coisa de, poxa, acordei com preguiça, tenho tanta coisa pra fazer, e daí eu tenho que ir no supermercado também, daí não tem nada pra comer em casa, não sei o quê. Se eu não fizer por mim, se eu não for levantar a bunda, ir lá e fazer o que eu tenho que fazer, ninguém vai fazer por mim. E quem vai se prejudicar sou eu. Então, hoje em dia, muitas vezes eu penso assim com relação ao trabalho, a minha vida no geral, minha vida pessoal, que se eu não for lá e fizer, não vai ter uma pessoa pra pegar na minha mão e fazer. Isso é uma coisa que muita gente aprende quando sai da casa dos pais também, né? Que tem que se virar sozinho e ver que realmente não vão aparecer as coisas ali pra você, assim, de mão beijada, né? Então você precisa realmente fazer por você mesmo. A sétima coisa é não criar expectativas. Então isso é algo que é um pouco difícil ainda de lidar, mas eu já melhorei muito e aprendi que realmente eu preciso lidar com isso. Eu não posso ficar criando expectativas com coisas ou com pessoas, porque a chance de você se frustrar é enorme quando você gera toda aquela expectativa. Meu Deus, aquilo vai ser o máximo, e você chega lá e não é, sabe? Então, calma. Quando você começar a se empolgar assim demais, respira fundo e pensa, calma, tá tudo bem. Se não der certo também, beleza, terão outras oportunidades, é tranquilo, sabe? E isso faz com que você abaixe esse nível de ansiedade, de estresse e assim, fique mais tranquilo, consiga encarar as coisas com mais tranquilidade. É muito difícil lidar com isso, com expectativas, mas é algo que a gente é obrigado a aprender, porque senão a gente só quebra a cara, né? A oitava coisa é se arriscar. Eu aprendi a me arriscar desde muito nova, eu sempre quis fazer coisas diferentes, eu sempre quis encarar as coisas, por mais que eu tivesse medo, mas nos últimos anos eu acho que eu me arrisquei em muitas outras coisas mais, como trocar de profissão, né, largar o que eu fazia, que era dar aulas de inglês. Eu sou formada em letras em inglês, pra quem é novo por aqui não sabe, e eu trabalhei por muitos anos assim, né, trabalhei por muitos anos com ensino, com educação, em cursos de idiomas, em escolas de inglês, em escola pública, e eu abandonei o que eu fazia pra fazer o que eu faço hoje, que é trabalhar com produção de conteúdo na internet sobre livros. E era uma coisa totalmente assim, meu Deus, você vai fazer isso? Meus pais, meu marido, todo mundo ficou meio assim, porque era um concurso e tem toda aquela coisa, novamente as expectativas das pessoas. E eu decidi fazer isso e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida nos últimos anos, foi tomar essa decisão. E foi um risco muito grande, porque podia ter dado tudo errado e eu podia ter que voltar lá. E tudo bem também se eu tivesse que voltar pra profissão anterior, problema nenhum, mas até agora não aconteceu e foi uma decisão difícil também na época, muito difícil. E eu aprendi a tomar essas decisões e me arriscar. A nona coisa é, eu aprendi que os meus pais são os meus melhores amigos. É uma coisa boba, acho que muita gente vai falar, isso aí eu já aprendi e tal. Mas ao longo dos anos eu fui vendo cada vez mais o quanto eles são as pessoas mais importantes da minha vida, que eu realmente tenho pra confiar, que eu tenho pra estar comigo, seja o que
quer que aconteça, sabe? Aconteça o que for, eles são as pessoas mais importantes do mundo. Por mais que, assim como aquela outra questão que eu falei, eu achasse que sabia disso, ao longo dos anos, conforme você vai tomando mais consciência das coisas que eles abriram mão por mim, das coisas que eles fazem ainda todos os dias por mim, cada vez mais eu vejo quanto eu sou agraciada por ter essas duas pessoas na minha vida, por terem sido as responsáveis por me colocar no mundo e cuidar de mim do jeito que eles cuidam. Então, assim, só tenho a agradecer. Não vou nem continuar nesse tópico, daqui a pouco eu choro. A 10ª coisa foi prestar mais atenção em mim. Prestar mais atenção na minha saúde, nos meus sentimentos e parar pra respirar, sabe? Porque era algo que eu não fazia mesmo. Eu não prestava muita atenção se eu estava me alimentando direito, cuidando de mim. Até hoje eu ainda dou uns vacilos direto, inclusive. Mas eu presto mais atenção, eu percebo os meus erros, sabe? Eu percebo onde eu estou errando e quando eu tenho que dar uma pausa e pensar, calma, pensa em você mesmo, olha isso que você vai fazer, sabe? Em tudo que acontece na minha vida, profissional, pessoal, eu sempre penso muito em mim e tento me valorizar mais, assim, o máximo possível mesmo, mais do que eu já fiz no passado. E a 11ª coisa é não me comparar com os outros. Eu aprendi a não ficar me comparando com as pessoas, e principalmente pessoas que eu nem conheço, tipo em rede social. Pessoas que você só vê ali o que ela quer que você veja na rede social, daquela vida maravilhosa e tal, e você não sabe nada sobre a pessoa, o que tem por trás, se realmente ela tá mesmo feliz, se realmente ela trabalhou por aquilo ou não, e o que tá acontecendo na vida da pessoa. Às vezes nem é nada daquilo que você imagina, às vezes pode ser, mas ainda assim, você não é aquela pessoa, você não tem a mesma vida que ela. Então não adianta você colocar a sua vida dentro daquele molde e achar que tinha que ser igual, porque nunca vai ser. Você tem uma outra história e todas as histórias importam, todas as histórias de vida, toda a sua trajetória importa, e eu acho que você tem que focar em você sempre em primeiro lugar. Tá quase um conselho, quase um vídeo de autoajuda, mas é porque são as coisas que eu realmente aprendi durante esses anos e eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, aprendi a não ficar me comparando com ninguém. A 12ª coisa que eu aprendi é que o tempo passa, o tempo voa, tá parecendo aquelas propagandas antigas, né? Mas as coisas realmente não vão continuar as mesmas. Você vai mudar, as pessoas vão mudar. Aquilo que você viveu ali, bota na sua cabeça, nunca mais vai ser igual. Aquele segundo, o começo desse vídeo, nunca mais volta. Então, tudo que você fizer, você tem que ter em mente de que você precisa aproveitar aquele momento, as pessoas que estão ao seu redor, as coisas que você tá vivendo, por mais que você esteja vivendo coisas ruins também, pensa que mesmo aquilo vai passar também, porque o tempo passa e tudo que é de bom e é de ruim também vai passar. Então é algo que às vezes eu tento manter em mente, principalmente naqueles dias ruins que você pensa, caramba, que coisa chata que tá acontecendo, ou que dia ruim, que dia improdutivo. Pensa que vai passar, então tudo vai passar. A coisa número 13 é dizer não. Eu aprendi a dizer não, principalmente profissionalmente, quando eu comecei a me valorizar mais. Tanto profissional quanto como pessoa, né? Estar com pessoas que eu não gostaria de estar, mas aí eu teria que ir, porque alguma coisa eu tinha que ir, e eu aprendi a dizer não, não preciso, eu não preciso ir, eu não tenho essa obrigação, como dizem, não sou obrigada, então você não é obrigada a nada, se você não quiser, não vá, não faça, não diga, não pense em nada que você não queira pensar, não faça nada que você não queira fazer. E até mesmo profissionalmente, você tem que pensar muito bem se você vai aceitar certas coisas, se não tem a ver com você, se não tem a ver com seu caráter, com as coisas que você acredita. Isso é muito importante, porque às vezes a gente se vê meio induzido ou meio influenciado a aceitar coisas ou a dizer sim pra coisas ou pessoas que, na verdade, lá no fundo você sabe que você não quer. Então eu aprendi a respeitar a mim mesma nesses momentos. A coisa número 14 é que eu aprendi que eu não preciso de muito. Eu não preciso de muito pra ser feliz ou pra me sentir bem. Eu não preciso estar numa casa enorme, eu não preciso de uma montanha de livros. Os livros que eu tenho aqui, muitas pessoas podem achar que são muitos, mas são mais de 10 anos juntando, colecionando livros, trabalhando com literatura. Então, na realidade, eu não preciso de uma biblioteca gigantesca, mas eu preciso dos livros que eu amo perto de mim, das leituras que eu ainda quero fazer, de livros que me fazem bem. Olhar pra minha estante hoje não me faz ficar ansiosa ou triste por ter muitos livros não lidos. Muito pelo contrário, eu fico muito feliz da minha coleção crescer de uma maneira natural e crescer de acordo com aquilo que eu quero pra mim, que eu gosto, que eu quero levar pra minha vida. Então eu aprendi que eu não preciso de muitas coisas, apenas de estar com as coisas que tem a ver comigo, que me fazem bem, assim como as pessoas. E a coisa número 15, que tem até a ver com a 14, é que um dia perfeito pra mim é um dia simples. É um dia em que eu posso estar com a minha família, que eu posso tomar um café da tarde na casa dos meus pais,
na casa da minha sogra, batendo papo, morrendo de rir, com aquela falação, e assim, dentro de casa, com a xícara meio lascada, ou que eu não preciso estar com as roupas mais arrumadas, ou as coisas mais da moda, eu não preciso de nada disso. Um dia bom, um dia feliz seria um dia, assim, em família. E é uma coisa, assim, diferente pra mim, porque antigamente eu achava que seria um dia no shopping, um dia desse tipo. E não que eu não goste, eu continuo gostando dessas coisas, mas hoje em dia eu prezo muito mais por essa convivência, por família e por essa simplicidade, sabe? A 16ª coisa é que eu mudo o tempo inteiro, que nós mudamos e que mudança é legal, é bom, mas que eu continuo sendo eu mesma lá no fundo, sabe? Eu sempre vou ser eu mesma, apesar de todas as mudanças. E é interessante isso porque eu vou assistir esse vídeo de novo, sei lá, quando eu tiver com 40 anos, eu vou assistir, eu vou falar, caraca, eu falei essas coisas, nada a ver. Pode ser que isso aconteça, assim como eu olho pra vídeos meus lá no começo do canal e falo, caramba, essa era a pessoa que eu era e, tipo, já mudei tanto, até o jeito de gesticular, de falar e etc. E assim, é natural, a gente vai continuar mudando pro resto da vida, o que é super legal também, porque quem é que quer ficar a mesma coisa a vida inteira, né? Ser a mesma pessoa, assim, desde quando nasce até a morte. Eu não sou essa pessoa, eu acho que mudanças são muito bem-vindas e especialmente pra melhor, né? Então foi uma das coisas que eu aprendi também. A coisa número 17 é que eu nunca vou agradar todo mundo. E tudo bem também. Então é uma coisa muito difícil, principalmente quando você tem uma exposição tão grande na internet, você lida com muitas críticas, com pessoas que simplesmente não vão com a sua cara e pessoas que falam coisas sobre você que, cara, a pessoa nem te conhece, né? E ela tá falando coisas que, tipo, você tem aquele impulso de querer responder, de querer retrucar aquilo. Mas uma coisa que eu aprendi é que não adianta. Não adianta você querer falar com a pessoa não vai te conhecer, não te conhece nem quer te conhecer. Simplesmente tem pessoas que não querem nada com você, sabe? E tudo bem, porque você não precisa agradar todo mundo. Ninguém agradou todo mundo, nem Jesus, né? Aquele velho ditado. E não vai ser você que vai agradar todo mundo. Então eu aprendi a não me preocupar em agradar todo mundo, e que todo mundo goste de mim. Eu acho que isso não existe, isso é muito irreal, assim, não existe mesmo. Então eu acho que eu aprendi a me preocupar mais com as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que me conhecem, pessoas que também têm uma identificação comigo, sabe? Nem que seja aqui no YouTube ou nas redes sociais, pessoas que me veem na internet e que sentem uma conexão, uma identificação e que me entendem, sabe? Que me compreendem. Então eu acho que eu falo pra essas pessoas e eu tenho que me preocupar com essas pessoas. A 18ª coisa, meu Deus, esse vídeo não vai acabar nunca, é que eu aprendi que eu não preciso estar certa o tempo todo. Eu não preciso ficar nessa coisa de a minha opinião é a que conta. Eu acho que eu nunca fui tanto assim, mas eu era muito orgulhosa, assim, de não dar o braço a torcer quando eu estava errada. Eu estava errada, eu não quero admitir aquela... Eu ainda sou um pouco orgulhosa, mas eu era muito, muito mesmo, assim, de não admitir, de não pedir desculpas, de sentir aquela dificuldade em pedir desculpas. E hoje em dia eu vejo que isso é muita bobagem, assim, que é muita bobeira nossa, não querer dar o braço a torcer, porque ninguém tá certo o tempo todo. E é muito difícil você conviver com pessoas que não dão o braço a torcer, que nunca cedem. Então os relacionamentos, eles se tornam muito maçantes, muito difíceis quando você tem que lidar com orgulho dos outros. Então acho que é mais fácil, é mais tranquilo, é mais leve você simplesmente entender que tudo bem estar errado e tudo bem você ter falado alguma besteira, todo mundo erra, e se você for humilde, se você reconhecer e falar numa boa, as pessoas vão achar melhor ainda, sabe? Então é uma coisa que eu aprendi também ao longo desses 30 anos. A 19ª coisa é que eu aprendi a valorizar o meu dinheiro. Pois é, antes eu era mais a louca assim, tipo consumista mesmo, mas hoje, não que eu não goste de comprar, eu continuo comprando, gostando de comprar, mas eu aprendi a separar melhor o meu dinheiro, assim, e reconhecer, até porque quando você começa a trabalhar, sai da sua adolescência e, sei lá, começa a trabalhar e começa a gastar o seu próprio dinheiro e começa a gastar com coisas também, assim, de comida, casa, esse tipo de coisa, você começa a valorizar um pouco mais também o seu dinheiro, né? Então eu aprendi a economizar, a investir, são coisas que eu nem imaginava muito antes, sabe? A gente também não tinha muito essa educação financeira que hoje a gente tem mais acesso pela internet, então eu aprendi muito pela internet com relação a isso, e hoje eu sei lidar muito melhor com o meu dinheiro do que anos atrás. A 20ª coisa que eu aprendi que é melhor feito do que perfeito. Essa é uma frase feita aí da internet, essa é uma frase que eu nem sei de onde que vem, mas é uma frase que diz o seguinte, que é melhor você fazer alguma coisa, mesmo que seja da forma que der pra você fazer, do que você ficar esperando ou tentando fazer perfeito e aquilo nunca sair, sabe? Eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Eu não sei se, acho que é coisa de virginiana mesmo, né? E eu muitas vezes me julgo pra caramba, fico me auto-sabotando, me criticando. Isso tudo eu tenho aprendido a melhorar, né? Até hoje eu não estou 100% perfeita com essas coisas e talvez nem vá ficar mesmo, mas eu aprendi a, pelo menos,
fazer. Mesmo que eu ache que, putz, aquele vídeo não tá do jeito que eu queria que ficasse, mas é melhor eu colocar no ar do que eu não colocar nada, do que eu não colocar desistir dele, sabe? E às vezes tá muito melhor do que a gente imaginava. Às vezes as pessoas nem vão ver aquilo que você tava achando que seria ruim, sabe? Então eu tô dando esse exemplo de vídeo, mas isso serve pra tudo na sua vida. E eu aprendi que realmente é melhor você fazer e fazer da melhor forma que você conseguir do que ficar se cobrando e ficar esperando que seja perfeito pra você fazer. A 21ª coisa é que eu aprendi que as pessoas, mesmo estando longe, elas podem se relacionar muito bem, elas podem estar ali presentes umas pras outras, mesmo com a distância. Isso eu aprendi muito com o BookTube, inclusive, porque eu tenho muitas amigas que eu fiz através do YouTube que estão comigo já assim há anos e fazem parte da minha vida, da minha rotina e que, cara, fazem toda a diferença e estão comigo muito presentes mesmo morando em outros estados, sabe? E que estão lá torcendo por mim, me dando apoio e vice-versa. Então eu aprendi que mesmo com a distância, se você tiver uma amizade verdadeira, ela vai perdurar, ela vai resistir mesmo à distância. E ainda falando sobre amigos, a 22ª é que se você tem amigos que você não vê há muito tempo, mas quando você reencontra é a mesma coisa, a pessoa não mudou a forma de te tratar e vocês conversam como se não tivesse passado nem um dia de distância, essa é uma amizade verdadeira. Então eu aprendi que tem amigos que você pode passar anos sem ver a pessoa e quando você vê, é a mesma coisa, o mesmo tratamento, parece que não passou um dia e assim, são amigos que você pode levar pra vida e que mesmo que você não fale todo dia com a pessoa, você sabe que a pessoa tá lá pra você e ela é sua amiga. E é uma coisa que eu achava impossível antes, porque eu achava assim, se a pessoa não tá comigo, falando comigo todo dia, ou não todo dia, mas assim, se a pessoa não tá presente na minha vida fisicamente, eu não considerava assim aquela amizade, né? E hoje em dia eu vejo que não é assim, não dá pra medir as amizades desse jeito. Assim como vai ter pessoas que você vai ficar afastado um tempão e que não vai ser a mesma coisa. Então eu aprendi a entender um pouco mais isso. E a coisa 23 tá muito ligada à próxima também, mas a 23 é que eu aprendi a ver as coisas boas nos outros, ver as qualidades ao invés dos defeitos, porque muitas vezes, até mesmo nos meus pais, né, que é coisa natural de adolescente, você, minha mãe é muito chata, muito estressada, vive brigando comigo, você só vê as coisas ruins. E eu dei esse exemplo dos pais, mas assim, com outras pessoas é desse jeito também, né? Muitas vezes você só foca naquela coisa ruim da pessoa que te incomoda. Aquele comportamento, ou aquela coisa que você não gosta tanto, ou que você não se identifica tanto. E hoje em dia, apesar de não me identificar com alguns aspectos específicos de alguns amigos, tipo, a gente não curte as mesmas séries e filmes e livros, a gente tem uma opinião completamente diferente. Eu não foco nisso, eu acho que cada um tem que ter a sua opinião mesmo, o seu gosto. Eu foco nas coisas maravilhosas que aquela pessoa tem e que a gente compartilha, que a gente tem em comum. Eu acho que é natural e é uma coisa que eu não entendia muito antes, que eu achava que, tipo, aquela pessoa tem aquele um defeitinho e tipo, não quero mais saber daquela pessoa. E às vezes não é algo que faça diferença na amizade em si, sabe? Então é uma coisa que eu aprendi também. E a coisa 24, como eu falei, tá conectada aí a essa 23, que é ser mais tolerante e compreensiva. Então hoje em dia eu sou muito mais tolerante com muitas coisas, assim, que antes eu era super cri-cri. E até coisas assim de arrumação e coisas neuras da minha cabeça mesmo, sabe? Assim, coisas que eu tinha que fazer e que tinha que ser assim, assado. Então hoje eu sou muito mais tolerante com os outros e comigo mesma, inclusive mais compreensiva também. A coisa 25 é ninguém tem a vida perfeita. Ninguém tem todas as coisas sob controle, todas as áreas da vida e tá tudo certo, tudo organizado, planejado em várias planilhas e aplicativos e tudo bem. Eu gosto muito de organização e de planejamento, como vocês sabem, mas eu aprendi a me policiar um pouco e assim, calma, seja mais flexível, ninguém tem a vida perfeita, nada está assim, tá todo mundo fora de controle. Tá todo mundo mal, como diz aquele livro, né? Tá todo mundo assim, vivendo também essa sobrecarga de coisas e tá tudo bem as coisas não estarem 100% em ordem. E é uma coisa que eu ainda fico trabalhando muito em mim, sabe? E a coisa 26 também tá relacionada com isso, que é você não precisa estar bem o tempo todo. É uma das coisas também que você não precisa ficar se cobrando de estar feliz e alegre e bem o tempo todo, sendo que a gente sabe que o ser humano não é feito só de felicidade. Pra isso tem uma gama gigante de sentimentos pra você aí aproveitar e, enfim, se sentir triste, cansado, sobrecarregado, estressado, se sentir alegre, eufórico, empolgado, ansioso. Enfim, você não precisa estar feliz e plena ou pleno o tempo todo, sabe? Você pode estar mal, você pode estar chateado, estar triste, estar desanimado, não tá com vontade de fazer nada e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Amanhã é um novo dia. Você não vai ficar assim pra sempre. E é uma coisa que eu
eu também aprendi e continuo trabalhando, né, todos os dias. A coisa número 27 é que eu preciso aprender sempre e que eu preciso melhorar sempre. Eu aprendi que eu mesma tenho essa necessidade de pesquisar e de buscar melhorias e de tentar me entender mais. Era algo que eu achava que eu também não era assim, que não tinha, né? Eu tenho lido mais livros de autoconhecimento, não tantos, mas sempre que eu posso eu tento encaixar leituras de até mesmo blogs também a respeito disso. Sigo pessoas no Instagram que falam sobre autoconhecimento e eu sinto que eu preciso sempre aprender, seja um novo idioma, seja como cuidar melhor de mim, seja como cozinhar melhor. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi que eu amo fazer é aprender. Então é uma coisa que eu não achava que eu fosse tão assim, sabe? Que gostasse de buscar essas coisas, mas eu gosto. A coisa número 28 é que eu aprendi a comemorar as minhas vitórias. Eu aprendi a ficar muito feliz, eufórica com coisas que eu conquisto, com pequenas coisas assim, sabe? Coisas bobas, até mesmo fazer um almoço com um prato que eu nunca tinha feito e aquilo ficar legal e tipo eu aproveitar aquele momento de uau, consegui fazer isso aqui, sabe? Então eu aprendi a comemorar mais as minhas vitórias e ficar mais feliz por mim mesma, assim, ficar mais orgulhosa de mim mesma. A coisa número 29, agora realmente tá acabando, é que eu aprendi a agradecer também. E agora eu falo muito mais sobre gratidão pra mim mesma em voz alta, ou quando eu tô orando, ou quando eu tô falando com outras pessoas. E isso me ajudou muito a reclamar menos, sabe? Isso me ajudou a ser uma pessoa menos reclamona, porque antigamente quem me conhece há muito tempo sabe que eu tava sempre assim, tipo, nossa, que saco, tal coisa. Nossa, eu tenho isso e aquilo pra fazer, meu Deus, não vou dar conta, que droga. E hoje eu aprendi que ficar falando isso e ficar fazendo isso comigo mesma era uma tortura, porque quanto mais eu falava que tava chato, que eu tava cansada, ou que tava isso e aquilo, pior eu ficava, e não melhor, né? Então, assim, hoje em dia eu percebo que focando mesmo nas coisas boas, em como eu tô me sentindo bem, como isso vai ser legal, mesmo que dê trabalho, mas vai ser ótimo, eu sinto que eu fico muito mais pra cima, muito mais disposta a fazer as coisas até rendem mais. Então eu tento fazer isso hoje em dia, focar mais nas coisas boas e agradecer mais por ter as coisas pra fazer, por ter trabalho, por ter comida, por ter casa. Eu agradeço tudo a todo momento. E ter essa consciência de gratidão, de ficar, sabe, quando você tá no trânsito dirigindo, ou você tá tomando um banho, que você tá com a mente viajando, eu fico pensando muito nessas coisas. Meu Deus, muito obrigada pela vida que eu tenho. Meu Deus, que maravilha isso que tá acontecendo. Meu Deus, assim, é uma sensação que te eleva, assim. Então eu recomendo muito pra você praticar a gratidão na sua vida todos os dias. E o número 30, finalmente, a coisa 30 é que eu aprendi com os livros, e eu não vou entrar em detalhes de tudo que eu já aprendi com os livros. Tem até aqui no canal um vídeo sobre 5 coisas que eu aprendi com 5 livros no ano passado, mas eu aprendi que eu aprendo muito com os livros, que eu aprendo 1 zilhão de coisas sobre mim mesma, sobre os outros, sobre o mundo, sobre a sociedade que a gente vive, que a gente já viveu, e assim, é um mar de coisas que eu aprendo todos os dias. Então, uma coisa que eu percebia que a literatura contribuía muito pra minha vida, sempre percebi isso desde quando eu comecei a ler mais, que não faz tanto tempo assim, que foi aos 18 anos que eu realmente sinto que eu peguei assim a onda da literatura e me deixei levar. Mas de lá pra cá, eu sempre soube que era muito importante na minha vida e que agregava muitas coisas, mas hoje eu entendi o quanto eu aprendo com os livros, o quanto eu nunca vou deixar de amar a literatura, de amar aprender com os livros e aprender coisas assim pra vida mesmo. E eu acho que essa é uma das lições mais importantes que eu já aprendi na vida, foi que a literatura traz todo esse conhecimento pra mim, toda essa experiência que eu vivo, né, vivencio ali com a literatura. Então é também uma dica pra você que não tá lendo muito aí, que tá aí meio assim, aproveita que a literatura só vai trazer coisas boas pra sua vida, pode ter certeza. Bom, gente, chegamos ao final, nem sei quanto tempo que deu ali, só essa gravação deu quase 20 minutos, então imagina o tamanho que vai ficar esse vídeo, mas eu espero muito que vocês tenham gostado de assistir até aqui. Vejo vocês então em um próximo vídeo aqui no canal. Um beijo e até lá. Tchau, tchau!